Olá, turminha abençoada. Estamos agora na aula 157, que também faz parte da nossa CPL2, falando sobre a revisão de números racionais. Lembrando que aqui a parte importante é exatamente o seguinte: nós compararmos frações. Para comparar as frações, precisamos de mesmo denominador, ou seja, a parte de baixo tem que ser igual. Uma fração não se altera quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ok? São as frações equivalentes. E o número decimal, o denominador é uma potência de 10. Para que nós possamos ver isso, nós temos o exercício 1, que também já está, lembrando, na lista, já totalmente corrigida, postada lá no Ultramax, no cantinho da aula DV. Então aqui nós temos exercício 1, coloque as seguintes frações em ordem crescente. E nós temos aqui 6 frações. Lembrando que o número 1 também é representado por uma fração 1 sobre 1. Para que nós possamos colocar as frações, nós temos 4 sobre 5, 1, número 1, 5 sobre 12, 14 sobre 15, 1 sobre 2 e 7 sobre 10. Os denominadores todos são diferentes, então eu tenho que pegar e calcular o meu MMC entre 5, 12, 15, 2 e 10. Se vocês observarem, nós temos aqui do lado já o cálculo do MMC entre 2, 5, 10, 12 e 15. Como nós calculamos eles? Colocamos todos um do lado do outro separado por vírgulas, traçamos um barra aqui e dividimos pelos números primos, do menor para o maior, até que todos se tornem 1 na divisão. Então eu tenho 2, eu tenho números pares, dividir vezes por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 5 não dá para dividir, copio ele igual, 10 dividido por 2 dá 5, 12 dividido por 2 dá 6, 15 não dá para dividir, divisão inteira, por 2, então copio ele igual. Tenho ainda o número 6 que é par, então vou continuar dividindo por 2. 1, esse que se tornou 1 aqui inteiro, eu não preciso mais fazer a divisão. Então eu tenho 5 não dá para dividir, eu copio, 5 não dá para dividir, eu copio, 6 dividido por 2 dá 3. 15 não dá para dividir por 2, eu copio. Pronto, não tenho mais nenhum número par. Então, o próximo que eu tenho é o número 3, número primo. E aí eu venho, 5 não dá para dividir por 3, copio. 5 não dá para dividir por 3, copio. 3 dividir por 3 dá 1. 15 dividir por 3 dá 5. Se você observar agora, só tem número 5. Então, o próximo número primo que eu tenho é 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Todas os resultados deram 1, pronto, eu paro. E agora eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá 60. O MMC é entre 2, 5, 10, 12 e 15. É o número 60. Ou seja, o mínimo múltiplo comum. O primeiro múltiplo que é comum em todas as tabuadas desses números. Ok? Bom, como já descobrimos que o MMC, mínimo múltiplo comum, é 60, então ele é o nosso denominador comum em cada uma das frações. Então eu vou pegar cada uma dessas frações aqui citadas, nossas 6 frações, nós vamos passar para a fração equivalente com o denominador 60, ok? Que é o número que nós encontramos. Como que eu sei a equivalente agora? Eu vou pegar o valor 60, o mínimo múltiplo comum, dividir pelo denominador da fração e multiplicar pelo número que está em cima, que é o numerador. Então aqui, vamos pegar o exemplo, 4 sobre 5. Então eu vou pegar 60, dividir por 5, 60 por 5 dá 12, e vou multiplicar por 4. Então 12 vezes 4 dá 48. Então a fração equivalente que eu tenho aqui é 48 sobre 60. Aqui é o número 1, que eu já falei com vocês, que é 1 sobre 1. Então, como eu farei? 60 dividido por 1 dá 60, vezes 1 dá 60. Então, 60 sobre 60. Ok? Próxima fração é 12, 5 sobre 12. Ou 5 dozeavos. Então, eu vou fazer 60 dividido por 12, vai dar 5. E multiplico pelo numerador 5. 5 vezes 5, 25. Então, a fração equivalente, 25 sobre 60. Próxima fração é 14 sobre 15 avos. Então, eu tenho 60 dividido por 15, vai dar o valor 4. 4 vezes 14
vai dar 56. Lembrando que essas continhas todas vocês podem fazer para verificar. Lembrando que são contas mais baixas em termos de valores que estão sendo multiplicados. Próxima fração é 1 sobre 2. 60 dividido por 2 dá 30. 30 vezes 1, 30. Então, 30 sobre 60. E, por fim, 7 sobre 10. Então, o 7 décimo. 7 sobre 10. Então, o que acontece? É o nosso 7 décimos aqui, né? Em decimal, ele daria 0,7. 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 7, olha a tabuada aqui ajudando de novo, 42. Todas as frações aqui, na hora que ela aparece, elas foram transformadas agora com o denominador igual a 60. Agora que elas têm o mesmo denominador, eu posso compará-las e colocá-las em ordem. Então nós temos o seguinte, na ordem ela ficou assim, 25 sobre 60, 30 sobre 60, 42 sobre 60, 48 sobre 60, 56 sobre 60 e 60 sobre 60. Na ordem, como ela quer as frações em ordem crescente, é só eu pegar quem é o correspondente. Então, por exemplo, 25, aí eu faço o inverso, né? Conforme eu relacionei aqui, ó, essa está relacionada com essa, o 1, 60 sobre 60, 5 sobre 12, 25 sobre 60, 14 sobre 15, 56 sobre 60, 1 sobre 2 dá 30 sobre 60 e 42 sobre 60 é correspondente a 7 décimos. Como nós fazemos isso? 25 sobre 60, já coloquei na ordem, 5 sobre 12, ó, correspondente dele. E eu vou fazendo isso sucessivamente. Comparando, então, na ordem, quem é o primeiro, em ordem crescente, né? Do menor para o maior. O menor é 5 sobre 12, em seguida 1 sobre 2, terceiro 7 sobre 10, quarto 4 sobre 5, quinto 14 sobre 15 e por último o 1, que corresponde ao meu 60 sobre 60. Espero que vocês tenham compreendido e vamos para o nosso próximo exercício. O tema do nosso exercício 2 é transforma as frações a seguir em números decimais e os números decimais em frações irredutíveis. Então, se tiver frações, nós transformamos em números decimais. E os números decimais nós transformamos em frações irredutíveis, caso sejam números decimais. Vamos começar pelo exercício 2A. Ele dá 0,12. Lembrando que aqui nós colocamos, depois da vírgula, nós temos duas casas, então ele representa o número 1, representa o número 1, né, que é a potência de 10. Então você vai ter aqui o número 1 acompanhado de dois zeros. Então aqui, lembrando que as duas casas são, a primeira casa depois da vírgula é décimo e a segunda casa depois da vírgula é o centésimo. Então, o que eu tenho aqui na base, no denominador da minha fração? O número 100. E em cima, eu vou colocar o meu numerador após a vírgula. Então, o que acontece? É o número 12. Então, vai ficar 12 sobre 100. Como é uma fração, eu posso transformar ela também numa fração irredutível. Como que eu faço isso? Eu vou pegar, fazer a divisão do numerador por um número, e esse mesmo número tem que dividir o denominador, dando um número, uma divisão exata. Então, ficou aqui o número 4, né? 12 dividido por 4 dá 3. 100 dividido por 4 dá 25. Você pode perceber que não tem mais nenhum número que eu possa dividir os dois e que dê uma divisão exata. Então, o resultado final é 3 sobre 25. Ok? Vamos para o nosso próximo exercício. O nosso próximo exercício, exercício 2B, ele está dando uma fração que é 3 sobre 5, ou chamado 3 quintos. Basta eu fazer a divisão, como é uma fração, não podemos esquecer que é uma divisão. Então, o nosso numerador é 3, vamos dividir ele por 5. 3 dá para dividir por 5? Não, então eu coloco 0, vírgula, ele vai dar um número decimal, e eu acrescento 0. Então, 30 agora por 5 dá 6, 6 vezes 5, 30, menos 30 dá 0. Então, não tenho nenhum resto, posso parar. Então, meu número decimal, ele vai ser 0,6. Nesse caso daqui, é o valor da transformação de fração em número decimal. Próximo exercício.
Lembrando que agora estamos no exercício 2C, 1,39 é o número decimal, vamos passar ele para a nossa forma de fração. Então, eu tenho duas casas decimais, né? Então, nesse caso daqui, para que eu possa ter, após a casa decimal, eu tenho décimo e centésimo. Então, a minha fração, ela vai ser, é só contar o número de algarismos que eu tenho dois algarismos, ele vai apresentar o número de zeros. Se você esquecer a classificação que é décimo e centésimo, você faz a contagem, né? De quantos números você tem após a vírgula. 1, 2. É o número de zeros que você vai acrescentar após o 1. Então, aqui, o meu denominador é 100. Ao mesmo tempo, eu tenho... Quem é o meu numerador? O meu numerador vai ser, então, o número decimal vezes 100. Então, a vírgula, que eu tiraria a vírgula, né? Basta você tirar a vírgula, ele vai formar o seu número, que é o seu numerador. Então, a minha fração é 139 sobre 100. Ok? Esse é o nosso exercício 2C. E para nós finalizarmos, nós temos aqui essa etapa. Nós temos aqui o exercício 2D, que é 49 sobre 20. Então, basta fazer a conta, né? Dividir o primeiro pelo segundo, ou seja, o numerador pelo denominador. O de cima pelo de baixo. Então, eu faço 49 dividido por 20. Vocês vão perceber aqui que vai dar 2, o número mais próximo, né? Porque não dá uma divisão exata. 2 vezes 0, 0, tá aqui. 2 vezes 2, 4, 40. 49 menos 40, sobra 9. Quando nós olhamos aqui para o 9, o nosso 9, ele não dá para dividir por 20. Como faltam números, eu coloco vírgula e agora eu acrescento o 0. Ao acrescentar o 0, o que eu tenho? Ele vira 90. 90 dividido por 20 vai dar 4. 4 vezes 20 dá 80. 90 menos 80 sobram 10. Como eu estou agora falando dos números acrescentados, eu acrescento 0, vai dar 100. Dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20 dá 100, sobra 0. Então, o número decimal nada mais é do que o resultado dessa divisão. Então, 49 sobre 20 nada mais é do que 2,45. 2 inteiros e 45 centésimos. Ok? Este é o resultado dos nossos exercícios da página 75. Muito obrigado. Qualquer dúvida, espero que tenha esclarecido.